Queridos irmãos, a primeira leitura do livro de Macabeus, o primeiro deles, é realmente impressionante. Vale a pena, de vez em quando, ler o livro de Macabeus. É um livro muito atual, um livro um pouco longo, tem capítulos longos, etc. Às vezes as pessoas desanimam um pouco de ler, muita guerra, mas traz informações muito importantes para a nossa fé. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Ou seja, é um homem que vem com toda a mágoa de ter sido vítima de uma injustiça e, portanto, com um desejo tirânico na alma, com a vontade de impor a sua vontade sobre os povos e fazer com que prevaleça aquilo que ele quer. Portanto, alguém com um germe de autoritarismo muito intenso. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Tudo começa assim. Vamos nos aproximar das nações vizinhas, vamos nos misturar com elas. Nós estamos muito isolados, nós estamos muito deixados de lado. Nós temos que nos misturar um pouco, temos que socializar. Estas palavras agradaram a alguns do povo, entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, enculturação. A primeira experiência de multiculturalismo, foram fazer um ginásio. Os pagãos gostavam de esportes, e aqueles esportes eram bem imorais, porque eles faziam os esportes sem roupa nenhuma. E eram esportes que tinham, inclusive, a morte. Lutavam até morrer. Como resultado dessa imoralidade, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada, porque não queriam expor os seus corpos de judeus. Os judeus se circuncidam, os pagãos não. Então, com vergonha, não queriam se circuncidar. É sempre assim. A gente começa a abrir mão dos nossos usos. Então, nós somos cristãos, nós temos a nossa cultura católica, a nossa cultura tradicional, mas para agradar os outros povos, né? Então a gente começa a seguir os costumes dos pagãos. Aí entra uma festa de Halloween que não tem nada a ver com o Brasil, e com ela vem o diabo junto. Aí entra lá uma música estrangeira, quando você vê, você está fazendo todas aquelas atrocidades, aquelas coisas horríveis que os outros povos fazem. Aí diz, não, mas o Brasil é um país muito atrasado, muito conservador, nós temos que ser um pouco mais adiantados, mais para frente. Então, todo lugar já tem aborto, então vamos também ter aborto. Todo lugar já tem casamentos variados, tipos, então vamos colocar essas coisas aqui também. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. É isso aqui. Para obterem a aprovação, o aplauso dos pagãos, abrem mão da lei de Deus. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. A coisa avança. Então você imagina o seguinte: não, agora somos nós que vamos tolerar os costumes
diferentes. Temos que ser tolerantes. Dizem para nós, vocês têm que nos tolerar, nos querem obrigar. Em seguida já vem a ditadura. Isso aqui é obrigatório agora, quem não aceitar vai em cana. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. O altar dos sacrifícios ficava na porta do templo de Jerusalém, era ali que se imolavam os animais em holocausto, etc. Ele fez colocar em cima do altar dos sacrifícios a imagem do deus Apolo, a imagem de um ídolo. É como se você pegasse assim, numa igreja católica, você colocasse no altar uma imagem de Beuzebu. A mesma coisa, uma imagem de Satanás, colocasse aqui em cima. Por isso chama abominação da desolação. Então você veja, aí você, no primeiro momento, você imagina, não, a coisa vai ficar restrita só a fora da igreja, né? Vamos respeitar a liberdade religiosa. Nada disso. Vai avançar para cima da religião também. Vão colocar a abominação da desolação dentro da igreja. E já fazem isso, porque todas essas revoluções têm os seus teólogos. Aí os teólogos vêm na frente dizendo, não, mas nós temos que rever um pouco, temos que contextualizar a Bíblia. A Bíblia foi escrita, terminou de ser escrita 2000 anos atrás, imagine. Nós temos que fazer tudo novo, temos que nos adaptar, temos que fazer com que ela seja atualizada. Até que a abominação da desolação seja posta sobre o altar. Então, aquilo que antes diziam, não, vocês têm que nos tolerar, daqui a pouco se torna obrigatório e daqui a pouco estão fazendo dentro da igreja. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo, depois rasgados. Então, veja, tudo aquilo que é da lei antiga tem que ser queimado, jogado fora. Então, acaba com tudo, os catecismos, os missais, os ritos. Não, isso tudo tem que ser tirado e rasgado e jogado e queimado, porque não pode ter nenhuma lembrança daquilo que é certo. Então, não é apenas que se chegará a profanar o lugar sagrado, vai se destruir mesmo a lembrança de tudo aquilo que vem da tradição dos apóstolos. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Aí já abre o caminho para o martírio. Não, esses aqui são os fanáticos. Eles querem conservar tudo como antigamente, eles têm que ser eliminados. Se a gente não puder matar, a gente cria um passaporte qualquer que os obriga a ficar trancados dentro de casa. Assim, pelo menos a gente não vai ver a cara deles. Então, uma morte jurídica, se não pudesse, é a morte física mesmo. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos e, não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Esses somos nós, que não vamos ceder, não podemos ceder. Nós temos que ficar firmes da fé. Não podemos ser ingênuos diante das seduções, daquilo que o mundo de hoje nos apresenta. Não podemos, achando, não, isso aqui imagina, porque sempre tem os otimistas, né? Impressionante. Aí sempre chega um otimista e diz, não, isso não vai dar em nada, fique tranquilo, é só nós temos apenas que aceitar um pouquinho, mas vão nos respeitar. Sempre existem os otimistas. E a nossa posição tem que ser permanecer firmes.
amar a palavra de Deus até o fim e saber que aqueles que quiserem permanecer fiéis até o fim vão enfrentar uma oposição tão grande. O texto diz: uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Nós já temos que contar com isso. Como são atuais essas palavras do livro de Macabeus, hein? São muito atuais. Elas nos mostram o cenário do mundo de hoje, que é o contrário desse cego do Evangelho. O cego queria ver, o cego foi pedir para Jesus: Senhor, que eu veja. Hoje estão pedindo: Senhor, que eu fique cego, me deixa cego, eu quero mais cegueira ainda, eu quero ficar mais na ignorância, mais no mal, mais enterrado no pecado, mais perdido, o quanto mais pervertido, melhor. Eu não quero enxergar nada de sobrenatural. Inclusive, eu até invento uma teoria para dizer que não existe nada de sobrenatural. Só existe aquilo que é humano, político, só aquilo que é pura vontade do homem, puro desejo de prazer. Não quero enxergar nada que tenha a ver com o sobrenatural. Esta é a situação do mundo de hoje, contrário desse cego. Que Deus nos faça ver. E então nós entenderemos como ver é um perigo. Há um autor ateu, inclusive, um escritor português, José Saramago, escreveu coisas horríveis, hein? Mas tem um livro dele chamado Sobre a Cegueira. Terrível o livro. Mas ele fala uma coisa interessante. No mundo de cegos, o quanto é perigoso ver. O livro conta a história de uma epidemia que cegou todo mundo e apenas uma mulher ficou com a visão. E aí vem toda a situação terrível e dramática, né? O perigo que ela corria por enxergar. Os cegos não podiam desconfiar que ela via, senão ela ia ser morta. Nós estamos num mundo assim, todo mundo quer ser cego. Quem enxerga, quem vê, quem percebe as coisas tais como a palavra de Deus nos mostra, esses cada vez mais serão não apenas perseguidos, mas poderão até ser martirizados. Se não fisicamente, juridicamente, politicamente. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que nós tenhamos ânimo firme para jamais voltarmos atrás, mas para permanecermos fiéis à lei do nosso Deus.